Cristo. Graças a Deus, né, meus irmãos? Nós estamos aqui mais um dia e nós estamos aqui com um objetivo. O objetivo é esse: nós adorarmos ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, eu vou contar, digamos assim, uma audição que eu tive. Não está com muito tempo. Eu estava ali na minha casa jantando. Nós estávamos ali sentados na cadeira, ali, eu, meu filho e a minha esposa, jantando. Repentinamente, eu estou ouvindo um som que parecia uma pessoa arrastando algumas cadeiras. E aquilo começou a me incomodar muito, aquele som. E eu comecei a prestar atenção. Era uma coisa diferente. Repentinamente, meus irmãos, o que eu ouvi no céu? Eu ouvi o chofar do Deus Todo-Poderoso. Era assim que tocava. E parou. Eu ouvi pela segunda vez esse mesmo chofar tocando. E depois ouvi uma terceira. E parece que ele se movimentava no céu. Ele estava andando. Eu ouvi 3 vezes tocando. Meus irmãos, o chofar, ou essa trombeta, em algumas ocasiões, na nação de Israel, esse chofar era tocado. E ele tinha um objetivo. Quando de uma vitória pelo exército da nação de Israel, eles vinham tocando esse chofar. Mas também, quando era necessário trazer o povo a um despertamento, a um retorno para o Deus Todo-Poderoso, também era tocado esse chofar. Então existiam algumas situações específicas para ele ser tocado. E eu fiquei me perguntando: Deus está me chamando a um despertamento? Porque às vezes, meus irmãos, as lutas são tantas, nós nos abatemos, nós ficamos entristecidos, mas nós temos que ter certeza de uma coisa: Deus, Ele está conosco. A vitória é nossa. A vitória é da igreja, é do povo de Deus. Por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, os versículos 8 e 9, ele diz assim: todos aqueles que são da fé, eles são benditos com o crente Abraão. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo seu sacrifício, ele possibilita isso a nós, aquele que crê, de sermos benditos ou abençoados, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele possibilita isso para nós. Agora, somos benditos. Todas as maldições que eram contra nós, elas foram anuladas ali na cruz, no Monte Caveira, porque o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz isso com todo aquele que crê. E quantas pessoas, meus irmãos, cegadas pelo inimigo, não conseguem enxergar isso? Deus abre a mente desse povo. Esse povo, o Senhor precisa enxergar e quão grande é a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós vamos continuar firmes, nós não vamos desistir, nós não vamos recuar, porque Deus não se agrada daqueles que recuam. As lutas são muitas, muitas são as batalhas, mas o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que tudo isso. Deus está conosco. A vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos na voz passiva e eu vou explicar o que é isso. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está na voz ativa. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós agora, neste momento, porque Ele está me usando aqui para falar com a igreja. Então o Espírito de Deus está na voz ativa. É Ele quem
nos dar fé, confiança nesse Deus, e não desistirmos e sabermos que esse Deus é fiel. As promessas que Ele faz, Ele cumpre. Nós somos o povo de Deus, fomos resgatados. Deus nos libertou deste mundo e nos trouxe para a sua presença por causa do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos filhos e filhas desse Deus Altíssimo. E qual é o Pai, meus irmãos, que vendo o seu filho, a sua filha, passando por uma situação tão delicada, esse Pai não vai se manifestar e não vai defender, não vai ajudar, não vai auxiliar? E Deus é o nosso Pai. Então Ele está contemplando as nossas aflições, as nossas dificuldades. A vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso, meus irmãos, pois a palavra de Deus também diz assim: sem fé é impossível agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar nesse Deus. Deus está conosco. As pessoas que estão se levantando contra ti, meu irmão, contra ti, minha irmã, elas acham que você está desamparado, que você não tem um protetor. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco a todo instante, e Ele está vendo o nosso sofrimento e vai entregar nas nossas mãos a vitória. Porque breve nós vamos alçar a bandeira da vitória, e nesta bandeira estará escrito com letras bem grandes: vitorioso e vitoriosa. Porque a nossa confiança, meus irmãos, não está no nosso intelecto, na nossa capacidade humana, mas está no Deus que é o Criador dos céus e da terra. Por isso somos mais que vencedores. Em breve nós estaremos com a vitória em nossas mãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso, meus irmãos. Deus está contigo, não tenha dúvida, porque o Deus Todo-Poderoso já está vindo com socorro. Ele vai te ajudar, Ele tem te ajudado até aqui. Meus irmãos, quando nós estamos passando por uma situação difícil, infelizmente nós somos assim, porque somos humanos, temos fraquezas, mas o poder de Deus é maior. Nós nos esquecemos do bem que Deus tem feito para nós. Temos a tendência de fazer isso, nos esquecermos quando estamos passando por uma situação difícil. Mas, meus irmãos, Deus está sempre com aquele, com aquela que confia nele, que serve a esse Deus, que vive segundo os princípios desse Deus Todo-Poderoso. Deus está contigo, meu irmão e minha irmã, com a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa. Nós vamos alçar essa bandeira da vitória, e o inimigo ele ficará envergonhado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só temos que crer, porque Deus está conosco. Irmã, eu posso ler aqui alguns versículos. Eu vou deixar alguns versículos aqui da palavra de Deus, ou apenas alguns versículos. Eu vou deixar aqui. E esses versículos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estão registrados no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. O título dessa mensagem é esse: só Deus resgata Israel. E nós somos o Israel desse Deus Todo-Poderoso. Diz assim o versículo 1: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti.
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos teus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Somos preciosos para Deus. Deus está conosco. A vitória é nossa, meus irmãos. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos continuar crendo, não vamos retroceder, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. As lutas, elas são muitas, e Jesus, ele diz assim, que aqui neste mundo nós temos aflições, mas será, e ele diz mais, mas eu venci. Isso é específico de Jesus. Ele venceu por nós, meus irmãos, e vai entregar em nossas mãos também a vitória da qual tanto nós somos necessitados. Vamos continuar firmes. Deus está conosco, está com a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.